Efésios, capítulo 5, de 18 a 20. Hoje de manhã nós pensamos sobre cantando e louvando de coração. Agora à noite, cantando e louvando ao Senhor. Efésios 5, 18 a 20. E não se embriaguem com vinho. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Não se embriaguem com vinho. Por quê? Porque isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A Segunda Igreja Batista em Goiânia completará em junho 80 anos. Portanto, em 2024, nos 52 domingos que teremos este ano, como eu disse hoje cedo, é apenas o primeiro domingo, nós estaremos a cada culto celebrando o nosso jubileu de Carvalho, ou bodas de Carvalho, 80 anos. E o que eu decidi fazer neste primeiro domingo foi abrir estas celebrações refletindo sobre o que é essencial na igreja. Como eu disse pela manhã, se você não esteve conosco, se você não ouviu a mensagem de hoje de manhã, você precisa ouvi-la. É uma das mensagens mais importantes sobre o tema, se não a mais importante sobre o tema que eu já preguei aqui nesta igreja. O propósito final da igreja, em tudo que ela faz, é a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que nós estamos fazendo é o seguinte: nós pegamos Efésios 5, de 18 a 20, e nós destacamos as 6 declarações sobre cantar na adoração coletiva madura, na adoração coletiva da igreja, que é o que a gente está fazendo. É o tema deste texto. O que significa cantar e louvar de coração. O que significa cantar e louvar ao Senhor. É disto que trata este texto. E Paulo desembrulha isso em 6 afirmativas. Primeira, cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito. Versos 18 e 19. Segundo, cantar é para ser com o coração. Verso 19. Cantar é para ser ao Senhor. Verso 19. Verso 20. Cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus. Verso 20. Dando sempre graças a Deus por todas as coisas. Em quinto lugar, cantar é para ser uns para os outros, falando entre vocês. Verso 19. E por fim, cantar é para ser uma experiência variada na sua forma. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Hoje de manhã nós vimos que cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito, um transbordar do Espírito em nós. Foi isso que vimos. Olhe para o texto e veja isso no texto. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, porque o vinho vai fazer você pensar de uma determinada maneira, sentir de uma determinada maneira, e realizar determinadas coisas que não glorificam a Deus. É isto que Paulo está dizendo. Isso leva à devassidão. A influência do álcool na sua vida leva você a pensar de um jeito que não glorifica a Deus, sentir-se de um jeito que não glorifica a Deus e agir de um jeito que não glorifica a Deus. Por isso, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se
encher do Espírito. Ou seja, coloque-se na posição de Deus poder te encher do Espírito. E o que significa isso? Nós vimos em Colossenses 3,16 que deixar Deus nos encher do Espírito significa deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. É por isso que a gente gasta 1 hora para sermão, é por isso que a gente encoraja a leitura diária da Bíblia, é por isso que a gente encoraja você a ouvir boas mensagens, músicas cristãs com conteúdo teológico profundo. Por quê? Porque nós entendemos que na medida em que a palavra de Cristo habita ricamente no seu coração, é assim que Deus está enchendo você do Espírito. Porque veja bem, na medida em que a palavra domina você, você vai pensar de um determinado modo, segundo a palavra. Você vai moldar suas emoções, segundo a palavra. E você vai agir conforme a palavra diz que você deve agir. E não pode ser qualquer outra coisa, não pode ser o vinho, não pode ser qualquer outra substância, ou sentimento, ou ideologia, ou filosofia. Tem que ser segundo a palavra de Deus. É isso que significa deixar-se encher do Espírito Santo. É o primeiro ponto. A adoração madura da igreja se expressa em cânticos que fluem da plenitude do Espírito no coração dos membros reunidos para adorar. A palavra de Deus, você não pode negligenciar isso. Eu estou sendo repetitivo de propósito. Quem se embriaga com vinho, se deixa ser conduzido pelo vinho. Você pensa de um jeito, você age de um jeito, você sente de um jeito. Por outro lado, quem deixa a palavra de Deus encher a vida dele, vai começar a pensar conforme a palavra, sentir conforme a palavra, agir conforme a palavra. E essa pessoa cheia, ela transborda, ela fala, ela canta. Isso é plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito não é uma experiência solta com o Espírito Santo sem a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não caia nisso. A plenitude do Espírito não é uma experiência à parte da palavra de Deus, da doutrina cristã. Pode ser que você tenha tido sim alguma experiência nesse sentido, mas pode ter sido algo que não foi Deus, não foi o Espírito de Deus. Talvez suas emoções, talvez uma autoindução, uma hipnose e até espíritos malignos. A experiência do Espírito, ou com o Espírito, jamais é a parte da palavra de Deus. Jesus foi quem disse que as minhas palavras, disse Jesus, são espírito e são vida. Segundo, cantar é para ser com o coração. É isso que a gente vai ver agora. A parte C do verso 19, eu estou lendo na NAA, cantando e louvando com o coração ao Senhor, fazendo melodia com o coração ao Senhor. O oposto de cantando e louvando com o coração seria cantar e louvar ou fazer melodias com a boca e qualquer força de vontade que seja necessária para fazer a boca se mover. Mas com o coração significa que você está falando sério e que você sente apaixonadamente o que você está falando ou cantando. Em outras palavras, meu povo, a essência do culto cristão não consiste em meras ações litúrgicas ou de qualquer outro tipo. A essência do culto cristão é uma valorização interior autêntica de Deus no coração. Uma valorização apaixonada de quem Deus é e do que Deus faz. Essa é a essência do culto cristão. Só que não podemos
passar aqui a impressão, ouça bem agora, de que essa valorização apaixonada por quem Deus é, o que Deus faz, seja algo automático e constante na vida do crente. Eu não quero ninguém pensando, poxa, hoje eu não acordei apaixonado por Deus, então eu não vou à igreja cantar e louvar. Não é isso. Porque a adoração, geralmente, ela ocorre em 3 estágios, aponta John Piper. Os 3 estágios da adoração. Tome nota disso. Se você entender isso, você vai saber cantar e louvar de coração ao Senhor. Os 3 estágios da adoração: fervor, anseio e lamento. Você encontra isso nos Salmos. Os 3 estágios da adoração. O estágio desejado na oração, na adoração, qual é? O estágio que se busca, o estágio singular, especial, o estágio desejado, qual é? O do fervor. Cantar e louvar com o coração. Só que cantar e louvar com o coração não significa que a adoração seja autêntica apenas quando você está fervoroso ou se sentindo comoventemente apaixonado por Deus. E o que é isso? Leia o Salmo 63, 5. Olha o que Davi escreve. Como de saborosa comida se farta a minha alma. Sabe quando você come a comida saborosa e apreciou, e gostou, e te satisfez, e não te satisfez apenas tendo você comido sem sentir o gosto, porque às vezes isso acontece. Você se vê cheio, satisfeito, e nem sentiu o gosto da comida. Não é disso que o salmista está dizendo. Ele está falando como comida que fartou a minha alma, mas me fartou de um modo saboroso. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Davi está mostrando que esse é o estágio desejado na adoração. Você está satisfeito em Deus, deliciando-se nele. Deus é saboroso para você. O nome de Deus é doce para você. O nome de Cristo é precioso para você. Esse é o estágio desejado. E vamos ser honestos. Raríssimas vezes nós nos encontramos nesse estágio. E mesmo quando você não se encontra nesse estágio de fervor, de sentir Deus com sabor, Cristo com delícia, o Espírito como aquele que está ali na ignição do seu coração, apontando Jesus para você, apontando Deus para você, apontando as maravilhas de Deus para você, mesmo quando você não está nesse estágio e não consegue dizer assim, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva, mesmo que você não consiga dizer assim, é possível cantar e louvar de coração ao Senhor, nos 2 outros estágios. Como assim? O estágio intermediário na adoração. O estágio antes do fervor, o intermediário, é o estágio do anseio, da sede de Deus. Você está com sede. Você não está saciado ainda, você não deu aqueles guti-gutis gostosos, guti-guti de água, você ainda não disse, esse é o fervor, quando você diz, saboroso meu Deus, mas você está com sede, você anseia, como a corça anseia por águas, como nós cantamos. E aí você oferece esse anseio a Deus. Deus, eu não consigo dizer que delícia, mas eu quero.
Na maioria das vezes é nesse estágio que a gente se encontra quando a gente está cantando na igreja. Deus, eu não sinto isso que eu estou cantando, mas eu quero. Por isso que você tem que ser honesta diante de Deus, honesto diante de Deus enquanto canta, e fazer esse exercício com a sua alma. Salmo 42, 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Eu já provei disso, eu sei que é delicioso, mas eu não consigo mais, mas eu quero mais. Talvez seja isso que mais falte na sua vida. Você não sabe lidar com o estágio intermediário da adoração. Talvez você nunca foi ensinado sobre isso. Talvez você tenha aprendido que a vida com Deus é um constante êxtase. Talvez você aprendeu que o culto fervoroso é aquele onde todo mundo está em êxtase. Isso é um risco, isso é um perigo, isso é uma desgraça na sua vida. Porque humanamente falando, nós não vivemos nesse pico de fervor. Por que você bebe água toda hora, ou deveria? Porque toda hora você sente sede. Eu tenho certeza que essa foi uma das maneiras de Deus dizer: você precisa vir a mim de novo e de novo, para matar a sede. E como John Piper vai dizer, você está honrando a água, tanto quando você diz, que delícia, saciou. Quanto quando você diz, estou com sede, eu preciso de água. Você glorifica a Deus de coração, tanto quando você diz, que delícia o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Quanto quando você diz, eu tenho sede de Deus, eu quero mais de Deus. Ó minha alma, por que você está abatida? Não desanime, não se perturbe, espere em Deus, nós ainda o louvaremos. Deus é o meu auxílio, Deus é meu Deus. Se você entender isso, sua adoração vai mudar. Porque Deus gosta que você entregue para Ele não apenas o seu fervor, mas também o seu anseio. Não apenas o de delícia, mas o que sede de Deus eu estou sentindo. Isso glorifica a Deus. David Brainerd, você teria que ler esse diário, publicado pela editora Fiel. David Brainerd, ele escreveu uma vez no diário dele: recentemente, Deus tem se agradado de manter minha alma faminta, quase constantemente. Presta atenção nisso. Você acha que é bondade de Deus apenas quando Deus sacia. Mas não é. É bondade de Deus quando Ele mantém a alma com sede, com fome. Esse aspecto da espiritualidade cristã, esses movimentos triunfalistas cristãos não te ensinam. Eles não ensinam você a lidar com o estágio intermediário da adoração, o anseio. Eles ensinam você que a vida é só êxtase, é só fervor, e não é. David Brainerd, ele diz: Deus tem se agradado de manter a minha alma faminta, quase constantemente. De tal modo que eu tenho sido preenchido com um tipo de dor agradável. Sabe o que é uma dor agradável? Você vai na academia, malha. Meu povo, eu estou começando a ficar bom nesse trem. Aí no dia seguinte, mais ou menos 24 horas depois do treino, aquele músculo dói, mas dói tão gostoso. Sabe o bicho de pé que coça gostoso? Dá vontade de pisar no chiqueiro só para pegar um negócio daquele. E você coça, 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 e não arde. Meu povo, a gente tem que aprender a encontrar o prazer da dor.
na dor. David Brainerd: recentemente Deus tem se agradado de manter minha alma faminta quase constantemente, de tal modo que eu tenho sido preenchido com um tipo de dor agradável. Essa dor de querer ter Deus. E ele continua: quando eu realmente desfruto Deus, sinto meus desejos por Deus ainda mais famintos, e minha sede pela santidade mais insaciável. Olha que coisa linda. Deus nos mantém nesse estado constante de fome, porque quanto mais Ele nos dá dele, mais a gente quer dele. É igual chocolate bis. Eu sou um adicto, eu não como um porque eu como a caixa. É um, é dois, é três, é bis. Você quer mais? Deus é mais do que bis. Você precisa aprender a viver isso no estágio intermediário da adoração. O estágio do fervor é o estágio desejado. O estágio intermediário na adoração é quando você está com sede, ansiando, querendo, não está saciado, está com fome, já provou, quer mais. E tem o estágio extremo. Cantar e louvar com o coração pode significar lamento, porque até mesmo a saudade da paixão por Deus acabou. Você não tem nem fome de Deus. Você não tem nem sede de Deus. Sabe aquele estágio da vida quando você está tão ansioso que não tem nem apetite? Você não sabe mais o que é ter apetite. Então, de que modo você canta e louva de coração nesse estágio extremo, quando você não tem nem fome de Deus, nem sede de Deus? O salmista ensina: você aprende a lamentar. Você lamenta não ter sede, você lamenta não ter fome. E aí, diferentemente do estágio do fervor, que você oferece a Deus todas as suas emoções apaixonadas para Deus, diferentemente do estágio intermediário, que você oferece a Deus o desejo, nesse estágio extremo, você oferece a Deus o lamento. Oh Deus, eu não consigo nem ter sede. Eu não consigo nem ter fome. Misericórdia de mim. Quantos domingos pode ser o caso de você passar este ano aqui, nesse estágio? Você vem para oferecer a Deus, não o seu coração saciado. Você vem para oferecer a Deus, não o seu anseio. Você vem oferecer a Deus o seu lamento. Deus, eu não sinto nem sede, misericórdia de mim. Onde eu encontro isso no Salmo? Olha o Salmo 73, verso 21. Quando o meu coração está cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Eu era como um animal diante de ti. Ou seja, outras emoções tomaram conta do coração do salmista. Amargura, ira. Ele se descreve aqui como um animal irracional, querendo morder a primeira presa que encontrar. No entanto, ele diz: estou sempre contigo. Não eram essas as emoções que eu deveria ter no coração, mas são essas que eu estou tendo. Mas eu também não te abandono. E aí você não apenas não abandona, você lamenta por estar sentindo, em vez de amor, amargura. Em vez de doçura, desejo de vingança. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória.
E aí ele diz de forma linda no verso 25: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você aprende a lamentar diante de Deus. Deus, eu não deveria ter esse tipo de sentimento, indiferença, ira, amargura. Eu lamento não ter desejos santificados, eu lamento não ter sede pelo Senhor, misericórdia de mim. Na maioria das vezes é aqui que nós nos encontramos. E sabe por que a gente se sente mal? Porque a gente não sabe a linguagem do lamento. A gente sabe a linguagem da ira, da explosão. Você não sabe a linguagem do lamento. Olha o que John Piper escreveu sobre isso. Abre aspas. Adoração é uma forma de refletir com alegria para Deus o brilho do seu valor. Refletir com alegria para Deus o brilho do seu valor em mim. Este é o ideal, pois Deus certamente é mais glorificado quando nos deleitamos em sua magnificência, do que quando ficamos tão indiferentes a ela que quase não sentimos nada e apenas desejamos sentir algo por ele novamente. No entanto, Deus também é glorificado pela centelha, faísca de alegria antecipada que dá origem à tristeza que sentimos quando nossos corações estão mornos. Mesmo na miserável culpa que sentimos por nossa insensibilidade animal, a glória de Deus brilha. Se Deus não fosse gloriosamente desejável, por que nos sentiríamos tristes por não nos deleitarmos plenamente com sua beleza? Não é verdade? Se Deus não fosse tão desejável, por que minha alma o deseja? E por que eu lamento não desejá-lo? É porque eu sei, eu já provei que Ele é maravilhoso. Portanto, não tenha uma atitude de tudo ou nada em relação à adoração, igreja. Ao longo deste ano, o seu coração poderá estar sendo verdadeiro, mesmo que não esteja inflamado de zelo como deveria estar. O que de fato nunca vai acontecer plenamente nesta vida. Nesta vida nunca plenamente nós teremos um coração ardendo de deleite. Na maioria das vezes, o que você vai fazer na adoração será esperar em Deus. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Como é que você espera com paciência? Você já provou da delícia de Deus, mas você está com sede, está com fome, você anseia por mais, você espera. Ou antes disso, você lamenta porque você sequer consegue sentir fome e sede. Mas você também não abandona Deus. Você espera com paciência pelo Senhor, para que Ele se volte para você e ouça o seu clamor. Como Ele ouviu do salmista e tirou o salmista de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, colocou os pés dele sobre uma rocha e firmou os seus passos. Deu ao salmista um cântico novo para entoar. Ele esperou com paciência até que recebeu um cântico novo. É assim que você luta e batalha nessa caminhada com Deus. Você espera nele. Você espera pelo novo cântico. O hino de louvor ao seu Deus. Muitos verão o que Deus fez, temerão e confiarão no Senhor. Então, o estágio do fervor, o estágio do anseio e o estágio do lamento. Agora, tem um estágio antes de todos esses. O estágio zero na adoração. Nesse estágio não se vê qualquer beleza em Deus.
não se sente admiração por Deus. Não se tem desejo de ter qualquer afeição por Deus. E o que é pior? O que é pior? No estágio 0 da adoração, você não se arrepende de não ter desejo por Deus. Porque no estágio do lamento, você lamenta por não ter desejo, você se arrepende, você pede misericórdia, e Deus recebe isso como adoração. Nesse estágio 0, você sente 0 por Deus e não está nem aí. Vai à igreja porque a mãe não para de encher sua cabeça, então você vai lá de vez em quando para agradar todo mundo. Estágio 0, não tem remorso de não querer Deus, não tem lembrança de um dia ter provado de Deus, não tem estágio pior para você viver do que este, o estágio 0, 0 lembrança de Deus, 0 desejo por Deus, 0 lamento por não ter desejo por Deus, 0 remorso. Neste ponto, no estágio 0 na adoração, a pessoa não consegue adorar de jeito nenhum. Não importa o que ela faça. Não importa se ela vem à igreja, se ela canta, se ela ora, se ela pula, se ela dança. A pessoa não consegue adorar, porque o coração não está nisso. Portanto, é muito importante que você saiba que há níveis de adoração. Quando as afeições estão fracas ou quase desaparecendo, mas se todas as afeições desaparecerem, de fato, o estágio 0, não há adoração. Ou seja, se você não tiver desejo por desejar, se não houver arrependimento ou remorso por você não desejar Deus, então é estágio 0. Se é o seu caso, se você está neste ponto, você está totalmente dependente da graça soberana de Deus e não há outro caminho. Não há nada no seu coração ou ao seu alcance, até que Deus mesmo crie em você um novo coração. Coloque em você um desejo. O que você pode fazer esta noite, se for o seu caso, é pedir isso. Ó Deus, estou me dando conta, talvez pela primeira vez, de que eu não tenho nem lembranças de delícias com o Senhor. Eu não tenho qualquer desejo pelo Senhor. E sabe o que é pior, Deus? Eu estou descobrindo. Eu não tenho nem remorso por não te desejar. E talvez, se você clamar hoje à noite, suplicar, Ele vem ao seu encontro e te salva desse estado, que é perdição. Andar pela vida sem sentir o sabor de Deus, sem sequer querer provar o sabor de Deus em Cristo. E pior, nem aí, por não sequer sentir, isso é estar perdido. Isso em si já é a condenação. E tende a ficar infinitamente pior se você partir dessa vida sem provar de Cristo. Será tormento eternamente. Recapitulando, o primeiro ponto de Efésios 5, 18 a 20. A adoração madura da igreja se expressa em cânticos que fluem da plenitude do Espírito no coração dos membros reunidos para adorar. O segundo ponto de Efésios 5, 18 a 20. A adoração madura da igreja se expressa em cânticos com o coração dos membros reunidos para adorar. Coração este, ora apaixonado por Deus, ora com saudade de Deus, ora lamentando pela frieza diante de Deus, mas sempre com o coração ao Senhor. Então, como eu queria colocar isso na sua cabeça, entenda. Me perdoe se eu estou sendo redundante, mas não importa se você entra aqui fervoroso, desde que você entre aqui desejoso. E antes disso, lamentando por sequer conseguir sentir desejo.
Venha sim. E venha ainda que com um estágio zero. Vai que a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, quebra a rocha do seu coração. E Deus regenera você num desses cultos. Porque é disso que você precisa. Não é de um concertinho para viver melhor. É de sair da morte para a vida. E só Deus pode ressuscitar mortos. E Ele o faz pelo Espírito, usando a sua palavra. Terceiro, Efésios 5:19. Cantar é para ser ao Senhor. Ao Senhor. Efésios 3:19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Veja, eu estou consciente de que esse versículo começa dizendo o seguinte: falando entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós voltaremos aqui em instantes, aguarde um pouco. Observe em primeiro lugar o quanto é admirável que ambas as atitudes são válidas e requeridas. Válidas neste versículo, falando do mesmo salmo, falando do mesmo hino, falando do mesmo cântico espiritual, congregacional. Paulo diz: cantem uns para os outros e cantem para o Senhor. Ou, cantem uns aos outros, uns para os outros, cantando para o Senhor. Ao Senhor significa que a nossa adoração deve ser centrada em Deus, não no homem, centrada em Cristo. O Senhor é Jesus, mas observe no versículo 20, que graças também são rendidas, oferecidas a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O culto é teocêntrico, cristocêntrico. O culto é centrado em Deus, em Cristo, não nas suas emoções. Qualquer acorde musical tem a intenção de facilitar com que seu coração se achegue em Deus, não para tocar suas emoções per si. O foco do culto cristão não é o que você pensa que deseja, é Deus, é apresentar para você Deus, é apresentar para você Cristo, de um modo que você responda cantando ao Senhor. Importante, ao Senhor não significa apenas que o culto é centrado em Deus, no sentido de que tudo na adoração se relaciona com Deus. Significa também que o culto é centrado em Deus, no sentido de que tudo no culto é feito para Deus, na presença de Deus, com vistas a que Deus ouça e veja tudo que nós estamos fazendo, perceba o desejo do nosso coração de que Deus receba tudo em seus ouvidos com aprovação e deleite no que estamos entregando a Ele no culto. Então, quando você canta, seja cantando diretamente ao Senhor, por exemplo, louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Você está cantando diretamente ao Senhor. Ou cantando indiretamente, quando você canta, Castelo forte é nosso Deus. Percebe a diferença? No primeiro hino, você canta diretamente para Deus. Louvamos-te, ó Deus. No segundo hino, você canta uns aos outros, apontando para Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo. Portanto, seja como for, direta ou indiretamente a Deus, cante contando com a escuta permanente de Jesus e do Pai Celestial neste culto. Claro, Efésios 5:19 vai nos encorajar a cantar muitas canções na segunda pessoa, tu, em vez de apenas na terceira pessoa, ele. Por exemplo,
Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia com bênção sem fim. Ou, Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos Teu louvor, e tantos outros, na segunda pessoa. Nós deveríamos de fato querer permanecer na presença de Deus, e esses tipos de hinos e cânticos que nos falam ou nos fazem falar diretamente com Deus, nos dá essa ideia de que Deus está aqui e nós estamos diante dEle. Mas os cânticos na terceira pessoa, quando cantamos não para Deus, mas a respeito de Deus, faz com que a gente lembre uns aos outros de que tudo é para Deus, entendeu? Se você canta diretamente para Deus, dizendo, Tu és fiel, ó meu Senhor, você já está afirmando, você sabe. Você está cantando essa verdade para Deus. Mas quando você canta uns para os outros a respeito de Deus, você está pegando a pessoa pelas mãos junto com você e dizendo, vamos olhar para Deus. Isso é o que significa cantar ao Senhor. Pois bem, os 3 pontos que a gente analisou até aqui têm um impacto poderoso na forma como a gente concebe a adoração. Pense comigo, o que nós já vimos aqui? Primeiro, a adoração é movida pelo Espírito. A adoração é com o coração. Ela é centrada em Deus, voltada para Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. O culto, portanto, não é um momento para piadas, brincadeiras, tolices, superficialidades. Porque a adoração vem de raízes que estão muito profundas em Deus e tem como objetivo criar raízes muito profundas no nosso coração. E a adoração se concentra tão inegociavelmente no próprio Deus, que tem que ser um assunto seriamente alegre, ou alegremente sério. Cantar é para ser ao Senhor. Olha o que Paulo escreveu, Romanos 11:36. Porque dele, do Senhor, por meio dele, do Senhor, e para ele, o Senhor, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O quarto ponto. A adoração é movida pelo Espírito, a adoração é com o coração e ela é voltada para Deus. Foi isso que Paulo disse até aqui. Aí agora no verso 20, ele vai dizer o seguinte: cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus. E de onde a gente extrai isso no texto? Preste atenção no que Paulo diz em Efésios 5:20. Nesse contexto de adoração, ele diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo. Ora, gente, como será possível falar, cantar e louvar com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, no mundo em que a gente vive? Esse versículo, ele pode soar ultrajante, extremamente ofensivo, a menos que você tenha uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus. Veja, estamos chamando essa teologia bíblica de teologia bíblica profunda, porque ela evita conclusões superficiais, como uma abordagem barata da dor e do sofrimento, do tipo que te faz dizer assim para os outros: louve a Deus de qualquer jeito. Não é assim tão simples, porque o mesmo Paulo, olha o que ele escreveu em Romanos 12:15: chorem com os que choram. Como é possível chorar com os que choram, dando graças a Deus por tudo? Em Romanos 12:9, ele diz: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Como é possível, Paulo, odiar o mal, dando sempre graças a Deus por tudo?
Percebe a complexidade disso? Como será dar sempre graças por tudo, chorando com quem está chorando e odiando o mal neste mundo? Gente, por mais que possamos agradecer a Deus, por exemplo, por circunstâncias horríveis de doenças, perdas, feridas de pecados cometidos contra nós, por mais que a gente aprenda a dar graças a Deus por essas coisas, jamais será da mesma forma que agradecer a Deus pela cura, pela salvação, pela proteção, pela justiça, pela santidade. Não é verdade? É muito mais fácil. É tão mais natural nós darmos graças por tudo de bom, ao passo que nem sempre a gente consegue dar graças pelas coisas más ou ruins. A gente sabe disso. No entanto, eu penso que Efésios 5:20 aponta para uma maneira de se enxergar em todas as coisas a mão de Deus se movendo na seguinte direção: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. A teologia de Paulo era profunda. Ele está ensinando a gente a olhar para toda e qualquer circunstância na seguinte direção: a mão de Deus se movendo para a glória do nome dEle e o bem do povo dEle. Não importam as circunstâncias. E como Chesterton escreveu, há algumas percepções a respeito de Deus que eu e você só vamos conhecer na mais profunda dor. E é por isso que Deus nos leva aos vales de dores, para conhecê-lo. É isso que Paulo está dizendo. Você só vai conseguir dar graças a Deus em todas as circunstâncias, se você entendeu que a bondade soberana de Deus tem a mão de Deus se movendo na direção da glória dEle e no bem do povo dEle. E a gente precisa de uma teologia bíblica que seja profundo bastante para nos auxiliar a odiar, a repudiar e nos opor aos males desse mundo. É óbvio. Orar contra os males desse mundo, trabalhar de algum modo para sanar os males desse mundo, evangelizar para salvar as pessoas do mal indiscutível e absoluto que é a perdição no inferno. Mas nós somos chamados também a dar graças a Deus mesmo quando a gente não consegue ver essas coisas se resolvendo. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para mim um texto mais absurdamente claro sobre a soberania de Deus na maldade que cometem contra nós é a história de José do Egito. Abra o texto, leia o texto. Gênesis 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. Quando José, de fato, se revela para os irmãos dele que tinham vendido ele como escravo. E José se deu muito bem no Egito. Se tornou o segundo, abaixo apenas do faraó. E estava lá agora José, o segundo homem mais poderoso da região, do mundo, dando comida para os irmãos que venderam ele como escravo. Gênesis 50, verso 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus usou tudo para o bem? Não é isso que diz a Bíblia? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, José tranquilizou os irmãos ao tratá-los com bondade. Só consegue tratar com bondade gente que te fez tanto mal quem entende
que até o mal que cometeram contra nós, Deus, não é que Deus permitiu ou usou, Deus planejou para o nosso bem. Quando você entende isso, que Deus é tão pelos seus, que tudo está milimetricamente calculado para a glória dele e para o seu bem. Mesmo que doa, mesmo que não pareça bem. Eu não consigo mais ter paciência com o tipo de teologia que diz, não, Deus permitiu. Não, Deus, não sei se Deus... Para com isso. Se tem uma coisa que os autores do Antigo Testamento não tinham dúvida, leia o livro de Jó. Jó não tinha dúvida de que tudo aquilo veio da mão de Deus para ele. Ele fala isso, é Jó quem fala isso. E em tudo Jó não pecou contra Deus. Não pecou nem quando disse que tudo aquilo era da mão de Deus sobre ele. Que desgraça o mundo contemporâneo tentar tirar da mão de Deus a sua mais absoluta soberania, que é sempre bondosamente aplicada para a glória dele e o nosso bem. Se você tem esse entendimento, você consegue cantar e dar graças a Deus em todas as coisas, com o coração, ainda que chorando. Compreender isso e crer nisso contribui para que você cante com o coração ao Senhor um dos hinos congregacionais mais lindos da nossa tradição. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você percebeu a teologia do poeta que escreveu isso aqui? Aliás, ele escreveu isso aqui quando ele soube do naufrágio das filhas que ele perdeu. Ele está dizendo que a paz mais doce é dada por Deus. Também a dor mais forte é dada por Deus. É o hino que a gente canta. E tem um monte de batista que canta isso, chora, gosta, e na hora do vamos ver, tem medo de admitir que tudo vem das mãos de Deus. Tanto a paz mais doce, quanto a dor mais forte. Tudo isso para que a gente aprenda a dizer, Jesus me basta. Em quinto lugar, cantar é para ser uns para os outros. Falando entre vocês, Efésios 5,19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Esse é um dos mandamentos mais claros no Novo Testamento para a adoração coletiva da igreja. Se você quer um versículo para justificar a sua frequência assídua aos cultos da igreja, para você nunca mais flertar com a mentira dos infernos, que diz que é possível ser um bom crente, estar bem com Deus sem igreja. Isso é a maior mentira dos infernos nos últimos tempos. Sem exagero, sem retórica, sem exagero o que eu estou te dizendo. Porque o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito, diz que nós precisamos que falem a nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos falar aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso acontece com a congregação reunida. Não tem outro jeito. Sim, você pode fazer isso em pequenos grupos, em reuniões menores de crentes, em família, é óbvio. Mas Paulo está escrevendo para uma igreja.
Em primeiro lugar, o que se aplica, a aplicação aqui em primeiro lugar, é para a igreja que estava reunida, ouvindo a carta ser lida. Pense na cena, a carta sendo lida em Éfeso, e Paulo então escreve, e quem estivesse lendo, lê, olha, vocês devem falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim, isso acontece no aconselhamento, isso acontece no discipulado, isso acontece no pequeno grupo, mas isso acontece absolutamente, inegociavelmente, no culto da igreja. Quando nós cantamos, dirigidos uns para os outros. Isso envolve, obviamente, você cantar congregacionalmente, envolve você ouvir solos, corais, conjuntos musicais, é óbvio, envolve isso. O principal instrumento de uma igreja não é o solo da guitarra, os acordes do piano, do órgão, as viradas da bateria. O principal instrumento na congregação é a voz do povo de Deus. Se tem algo que tem que ficar em evidência, por isso eu digo, uma igreja tem que investir muito bem no seu equipamento de som. Não é exagero isso que eu estou dizendo. Porque o que se canta, o que se canta congregacionalmente, a forma como o microfone é posto, os instrumentos são tocados, tem que ser de tal modo que a mensagem, o que nós falamos, o que nós cantamos, seja muito bem ouvido e compreendido de um modo agradável ao corpo, para penetrar a alma. Não é jogar dinheiro fora, investir em bons equipamentos. Pelo contrário, é para que de algum modo isso aqui de fato aconteça. Mas ainda que não tivéssemos qualquer instrumento, teríamos a nossa voz. E conseguiríamos falar uns para os outros, falando para Deus. Cantar uns para os outros, cantando para Deus. Olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. E tem gente achando que dizer coisas em culto, em línguas que ninguém entende, é o que há de mais espiritual. E Paulo vai dizer, isso é coisa de doido, não de espiritual. Não é exagero não, ele diz isso nesse capítulo. Vão entrar, vão ver vocês falando em línguas esquisitas que ninguém entende, vão falar, esse povo é louco, é doente. E o que fizeram da igreja evangélica, meu povo? O que fizeram da igreja evangélica brasileira? Pintaram as paredes de preto, apagaram as luzes, você não vê o rosto de ninguém, é uma experiência de zoom com Deus. Isso não é cristianismo, isso é zen, budismo. Falando entre vós pressupõe compreensão, entendimento, edificação pela mente. E tem gente que acha que o que eu estou dizendo é para ofender os outros. Eu estou tentando salvá-los da loucura que pode condená-los. Eu não ganho nada dizendo o que eu estou dizendo, pelo contrário, eu ganho desafetos. Mas isso sai de um coração cheio de compaixão por um bando de gente bem intencionada, eu quero crer, mas absolutamente sem entendimento. E não é desculpa a falta de entendimento, porque a Bíblia é muito clara. Você tem que falar de tal modo, você tem que cantar de tal modo, você tem que pregar de tal modo, orar de tal modo, que no final todos consigam dizer, amém, eu entendi, é isso.
Mas você entra em determinadas igrejas, é igual o livro de Juízes, cada um faz o que quer porque ninguém tinha reino. Em outras palavras, Deus quer que a gente ouça uns aos outros, orar e cantar e pregar inteligivelmente, para que possa haver a resposta, o amém. Existem razões para essa dimensão coletiva da adoração. Estar juntos e cantar uns para os outros, e não apenas sozinhos, intensifica as nossas emoções por Deus. Por isso que o culto tem que ser bem iluminado. Outra coisa, no nosso futuro templo, nós não vamos mais ter lâmpadas cor de hospital. Isso não existe, isso mata. Também não vai ser luz de neon, luz preta. Vai ser aquela luz o mais parecido possível com a luz solar, aquele amarelinho do dia. Tudo isso influencia. Tudo isso tem que ser bem pensado. Se não fosse importante, você acha que Deus teria gastado tanto tempo com detalhes no templo de Salomão? Você acha que ele teria dado tanta habilidade artística para aqueles artistas do tabernáculo, lá em Êxodo? Deus se importa com essas coisas. Deus se importa com igreja com cara de igreja e não de shopping e Starbucks. Deus se importa com essas coisas. É só você ler com atenção o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Por que no Novo Testamento não se tinha templos como no Antigo? Ora, porque no Novo Testamento você não podia sequer dizer que era crente, você era preso, você era morto. Eles tinham que se esconder, eles tinham que reunir escondido no subsolo. Por isso que não tem templo. Aí vem os sabichões dizendo, não, no Novo Testamento não tem templo, esse negócio aí, a ideia é sua, bicho bobo. Você não está vendo que o povo está perseguido, que não tem como eles cantarem, vai tudo preso. Olha o Antigo Testamento. Olha a reunião do povo de Deus no céu, veja como é o céu. Imagine a arquitetura do novo céu e da nova terra, o esplendor daquilo tudo. E vem o sujeito achar que Deus não importa, que Deus quer puxadinho. Mau gosto tem nome, Satanás. Cantar é para ser uns para os outros. E olha o que Paulo diz, Romanos 15, verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Unânimes, uma só voz, cantando e falando de coração uns para os outros, para Deus. E a última coisa, rápida agora. Cantar é uma experiência variada na sua forma. Efésios 5,19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por que a gente não canta só cânticos contemporâneos? Porque existem expressões de adoração que serão melhor comunicadas em toda a complexidade de um hino, de determinados acordes. É por isso. Por que a gente não canta só hinos? Porque existem expressões de adoração que são melhor comunicadas na informalidade, ainda que solene, de um cântico. Por exemplo, se você experimenta Deus na morte de 4 filhas em naufrágio de navio, você escreve e canta, sou feliz com Jesus. Se você estiver impactado com a verdade da encarnação de Cristo no Natal, você escreve e canta, cantai que o Salvador chegou. Se você se encontra, ou se encontrar, se achar
de maneira simples, silenciosa no seu quarto de oração, tendo uma experiência com Deus, você pode cantar na simplicidade dos vencedores por Cristo. Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Jesus, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Se você está surpresa com a maravilha de ter sido salva, você pode escrever e cantar: maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Se você é um professor de escola bíblica dominical e quer falar da bondade de Deus para crianças, você pode dizer: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou, Deus é bom para mim. E eu não vou arriscar a próxima porque eu não sei fazer a rima, mas meu Deus é bom para mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim, meu Deus é bom para mim. A verdade é que Deus nos encontra de maneiras elevadas e santa, mas Ele também nos encontra nas maneiras humildes e simples e mansas. Deus nos acha nas maneiras estrondosamente gloriosas e nos acha nas maneiras tranquilas, íntimas e humildes. Minha palavra de encorajamento para a nossa igreja neste ano de bodas de Carvalho, de jubileu de Carvalho, 80 anos. O meu desejo é que a gente aprenda a ser cada vez mais uma igreja adoradora, onde cada um de nós busque ser cheio do Espírito. Cada um de nós aprenda e entenda o que significa cantar com o coração. Vidas e igreja radicalmente focadas em Deus, centradas em Deus. Vidas sustentadas por uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus, para que sejam fornecidas as maneiras úteis para que todos falem uns aos outros e cantem uns aos outros, na diversidade de salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós somos uma igreja tradicional ou contemporânea? Nenhuma das anteriores. Nós somos uma igreja de salmos, hinos e cânticos espirituais, porque é isso que se requer de nós. Agora, dê a isso o nome que você quiser dar, para que todos abracem a variedade de músicas e de cânticos e de hinos, porque o fim último para todas as coisas é a adoração. Deus nos salvou para fazer de nós adoradores. Deus quer te salvar para fazer de você uma adoradora, um adorador. Que Deus te abençoe e te oriente, te conduza nessa estrada maravilhosa da adoração. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos a te adorar. Como são preciosas as palavras de Paulo em Efésios 5, de 18 a 20, e profundas. Dá-nos entendimento de tudo isso. E opere também, por que não, salvação naqueles que precisam ainda se arrepender e crer. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Em nome de Jesus, amém.